Vyadirogan satatana shaktana sheshakaya prasurtana sheshan Autsukya moharatidan jaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Sejam bem-vindos ao canal do Vida Veda no YouTube, meu nome é Matheus. Hoje vamos dar continuidade à nossa leitura do Sutrasthana, capítulo 1 do Ashtanga Hridaya. Na última sessão, eu falei para vocês que hoje a gente ia falar sobre os datos, mas eu me enganei. Na verdade, ainda ficou faltando um shlokinha, que é o que a gente vai ver hoje. Então, talvez hoje, para compensar os últimos vídeos que foram bem mais longos, a gente vai ter uma sessão talvez um pouco mais curta, um pouco mais rápida. Ele diz o seguinte, na segunda metade do shloka número 12. Samsarga sanipatascha tadvitrikshaya kopataha. Então vamos dar uma olhada no que ele quer dizer com isso. Samsarga sanipata cha tat dvi tri kshaya kopataha. Samsarga. Samsarga significa contato. Então, através da união, do contato, inclusive contato sexual também é chamado de samsarga. Então, samsarga, sanipata. Sanipata é uma palavra que significa quando coisas se juntam para gerar destruição, para gerar um efeito negativo. Então, samsarga e sanipata cha tat dvi tri kshaya kopataha. Ele aqui continua falando dos doshas. Esse, na verdade, é o último shloka qualificando os doshas. Depois que ele falou das qualidades individuais dos doshas, agora ele está querendo mostrar pra gente o seguinte. Se esses doshas se juntam, se eles se juntam em grupos de dois, vata com pita, pita com kapha, kapha com vata, você tem grupos que a gente chama de samsarga. Então, samsarga dvi, sanipata tri. Samsarga é quando dois dos doshas se juntam e prevalecem kshaya ou kopa, ficam agravados ou ficam reduzidos. E quando os três doshas ficam agravados ou ficam reduzidos, a gente chama isso de sanipata. Ele, na verdade, está dando duas palavrinhas, o conceito dessas duas palavrinhas, samsarga e sanipata, porque a gente vai usar essas palavras muito no futuro. Quando você tem uma doença, e por isso que muitas pessoas no Ocidente têm tanta dificuldade de falar sobre doenças da perspectiva ayurvédica, você escuta muito as pessoas falando, não, para a Ayurveda não existe doença, existe o ser humano. Porque muitas vezes quando a gente fala de uma doença específica, essa doença ela tem várias maneiras de se manifestar. Então é muito difícil dentro do Ayurveda você dizer, essa pessoa está com dor de cabeça e o tratamento para dor de cabeça é um remédio, um analgésico, por exemplo. Porque essa doença ela pode ter sido gerada por um dosha em desequilíbrio, por exemplo, um vata. Ela pode ter sido gerada pelo desequilíbrio de dois doshas ao mesmo tempo, por exemplo, um vata e um pitta sendo agravados, então kopa ao mesmo tempo, gerando o que a gente ia chamar de uma dor de cabeça que é samsarga. Ela é uma dor de cabeça que foi gerada pelo desequilíbrio de dois doshas. Agora, essa mesma dor de cabeça ela pode ser gerada pelo desequilíbrio dos três doshas ao mesmo tempo. E aí a gente ia chamar isso de uma dor de cabeça sanipata. Então, você pode configurar a maioria das doenças de tantas maneiras diferentes e o tratamento nunca é o mesmo. Se você tem uma dor de cabeça que ela acontece por uma predominância de Pitta dosha, e se você tem uma dor de cabeça que ela acontece por predominância de Pitta e Vata dosha ao mesmo tempo, o tratamento é absolutamente diferente. Se você der o primeiro tratamento para o segundo paciente, é capaz de você agravar o problema dele. Então é por isso que muitas vezes, quando a gente fala de doenças da perspectiva da medicina moderna, o terapeuta ayurvédico ou conhecedor de Ayurveda fica bastante confuso sobre como explicar. E aí a gente acaba se valendo desse recurso de dizer que não, para Ayurveda não tem doença. Que não é bem correto, porque a gente tem livros e livros, tem stanas e stanas só dedicados às doenças. É só porque o conceito, a maneira como a gente olha para a doença é absolutamente diferente e é extremamente dependente do conceito de dosha.
Por isso que aqui ele está mostrando pra gente que eu falei para vocês das características de cada dosha individualmente, mas leve em consideração que os doshas podem se juntar em grupos de 2, que a gente chama de samsarga, ou eles podem os 3 se desequilibrarem ao mesmo tempo, o que a gente vai chamar de sanipata. E aí você vai ver que as características que a gente listou, os gunas que a gente listou nos 3 shlokas anteriores, no vídeo que a gente leu anteriormente, essas características podem se combinar de diversas maneiras. Então imagina que se o vata ele é mais seco e o pitta ele é mais úmido, quando você tem um desequilíbrio que é samsarga, um desequilíbrio de vata e pitta ao mesmo tempo, como esses gunas vão interagir, como eles vão aparecer no paciente, como eles vão se manifestar nessa doença, é absolutamente único daquele caso. E o Vaidya, o médico, tem que ter a capacidade de olhar para essa interação, para essa dinâmica e saber por onde ele precisa entrar para amenizar o problema. Então esse era o shloka que eu queria ler com vocês hoje. Muito obrigado pela presença de todos. No próximo shloka a gente vai falar sobre os dados. Muito obrigado a todos vocês que sempre curtem todos os nossos vídeos. Não deixa de se inscrever no canal e aperta no sininho para você sempre receber notificações. Lembra que todos os sábados também a gente tem a série Vida Veda Responde no canal do Vida Veda no YouTube. Se você quiser, você pode divulgar esse vídeo, compartilhar com seus amigos ou com outras pessoas que também têm o interesse de aprender Ayurveda. É assim que a gente vai fazer com que a Ayurveda no Brasil possa ficar cada vez mais madura e se desenvolva cada vez mais. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.